Bem-vindos ao avanço do capítulo 71 da novela Marcados pelo Passado. Depois de vender algumas joias para conseguir juntar um pouco mais de dinheiro para a operação de Samet, Azize fica sentada no parque. Nesse momento, ela está chorando porque não sabe o que fazer nem como enfrentar tudo o que está acontecendo. Permanece ali, tentando assimilar a situação, enquanto pensa em tudo relacionado à operação do menino e no dinheiro de que precisam. No entanto, em meio a esse momento, recebe uma ligação de Devra. Ele pergunta o que ela está fazendo e onde está. Azize tenta fazer com que ele não se preocupe e responde que está bem. Depois pergunta a Devra onde ele está. Então Devran diz que está no hotel e volta a perguntar o que ela está fazendo. Azize responde que estava do lado de fora e que só queria espairecer um pouco por tudo que tem vivido. Devran continua preocupado com ela e pergunta se ela realmente está bem. Também diz que está por perto e que, se ela quiser, pode ir até onde ela está para acompanhá-la. No entanto, Azize volta a dizer que ele não precisa se preocupar, insistindo que está tudo bem. Nesse momento, Devra muda de assunto e pergunta quais são as despesas do hospital para a operação do menino. Azize decide mentir para ele e diz que o cirurgião é amigo de Selma e que, por essa razão, só vai cobrar uma quantia muito pequena, além de que eles mesmos poderão pagá-la. Mesmo assim, Devra insiste e pede que ela diga a quantia exata, porque quer assumir essa despesa e não quer que ela se preocupe com o dinheiro. Também diz que mais tarde, à noite, conversarão com calma sobre esse assunto quando se encontrarem. Depois dessa conversa, Azize desliga o telefone e volta a ficar sozinha. Assim que termina a ligação, começa a chorar novamente porque continua sem saber o que fazer diante de tudo o que está acontecendo. Enquanto Zelija e Yusuf caminham pelos corredores do hotel, percebem que há uma porta que está aberta. Ao vê-la assim, Zelija decide se aproximar e entra para verificar o que está acontecendo. Uma vez lá dentro, observa que não há ninguém no quarto. A única coisa que consegue ver são algumas malas e uma bolsa que estão sobre uma cama. Ao perceber que não há nenhuma pessoa à vista, aproxima-se da porta do banheiro e bate para verificar se há alguém ali. No entanto, não obtém nenhuma resposta e confirma que não há absolutamente ninguém dentro do quarto. Nesse momento, Yusuf também aparece no quarto. Ao olhar ao redor, chega à mesma conclusão. Ao ver que não há ninguém, comenta que aparentemente alguém chegou e deixou seus pertences esquecidos. Enquanto isso, Zelija pega o telefone para ligar para a recepção e perguntar quem está registrado naquele quarto. Depois de receber a informação, comenta com Yusuf que não aparece ninguém nos registros. Por isso, pensa que provavelmente alguém esqueceu aquelas malas e que o mais correto é levá-las para o local onde guardam as bagagens. Sem saber, os dois estão prestes a se envolver em um problema por causa dessa decisão. Depois disso, Zelija leva a mala até o depósito onde as bagagens são guardadas. Quando a levanta, pega a mala pequena e decide abri-la. Nesse momento, descobre que dentro há uma grande quantidade de dinheiro. Ao ver todo aquele dinheiro, fica completamente surpresa e, por um instante, não sabe o que fazer. A única coisa que faz é fechar a mala novamente e sair do lugar. Enquanto se afasta, não para de pensar que tem diante de si o dinheiro que poderia servir para pagar a operação do menino e que, além disso, essa mesma quantia também poderia tirá-la da pobreza para sempre, já que dentro daquela mala há muito dinheiro. Azize retorna para casa e lá encontra Cevdet e Fida. Assim que os vê, conta que já conseguiu vender as joias e que, graças a isso, conseguiu reunir uma parte do dinheiro de que precisam. Embora ainda não tenham tudo o que é necessário para a cirurgia, pelo menos já conseguiram juntar uma parte importante. Depois de ouvi-la, Cevdet diz que ela não deve se preocupar, porque tem certeza de que em breve conseguirão mais dinheiro e assim poderão completar o que falta para pagar a operação. Com essas palavras, tenta dar um pouco de tranquilidade a ela e fazê-la sentir que não está sozinha enfrentando essa situação. Cevdet também explica que pretende procurar um empréstimo para reunir o restante do dinheiro. Diz que irá aos bancos para descobrir o que pode fazer e saber se existe alguma maneira de conseguir esse empréstimo. Sua intenção é encontrar uma solução para que possam sair dessa dívida e conseguir reunir tudo o que é necessário para a cirurgia. Ao ouvir tudo o que ele está disposto a fazer, Azize agradece sinceramente pelo apoio que está dando a eles e pelo esforço que está fazendo para ajudá-los em um momento tão difícil. No entanto, Cevdet responde que ela não precisa agradecer, porque tudo o que está fazendo é pelo pequeno Samet. Depois dessa conversa, Azize abraça Fida e diz que tudo vai ficar bem. Com esse abraço, tenta transmitir um pouco de esperança a ela em meio a toda a preocupação que estão vivendo. Depois comenta com Fidan que vai avisar Semo e Zelija que já conseguiram reunir uma parte do dinheiro. Quer que eles também saibam que já deram um primeiro passo importante e que, embora ainda falte reunir o restante,
Pelo menos já contam com uma parte para a cirurgia do menino. Enquanto Zelija está na recepção, aparece Semo, que agora já trabalha no hotel. Ele comenta que precisam conseguir o dinheiro o mais rápido possível para poder pagar a operação. Pouco depois também aparece Yusuf, que, ao ouvir a conversa, pergunta o que eles pretendem fazer e de onde vão tirar o dinheiro de que tanto precisam. Nesse momento, Zelija já sabe onde está o dinheiro que poderia conseguir. Sem dar muitas explicações, pede aos dois que, por favor, a sigam. Tanto Semo quanto Yusuf aceitam acompanhá-la. Embora nenhum dos dois entenda porque Zelija os está levando para outro lugar nem o que exatamente ela quer mostrar a eles. Enquanto tudo isso acontece, Firak vai até o quarto para procurar sua mala e o dinheiro que havia deixado lá. No entanto, ao verificar, percebe que não há absolutamente nada. Imediatamente começa a ficar furioso e pergunta onde estão suas coisas. Em meio ao desespero, pega um garçom pelo pescoço e exige que ele diga onde está sua mala. Ao mesmo tempo, Zelija, Semo e Yusuf já estão no depósito com a mala aberta. Quando veem todo o dinheiro que há dentro, os três ficam completamente surpresos, porque a quantia é muito maior do que imaginavam. Depois de observar todo aquele dinheiro, Yusuf comenta que ali há muito mais do que precisam para a operação. Então Zelija explica que aquele quarto havia ficado ocupado por alguém durante 5 dias e que, por essa razão, aquele dinheiro permanecia ali. No entanto, na realidade, as coisas não aconteceram dessa maneira. Em meio à tensão, Semo propõe que o melhor seria retirar apenas o dinheiro necessário para pagar a operação e devolver o restante depois. Mas Yusuf responde que fazer isso seria um roubo. A partir desse momento, os três começam a discutir porque não conseguem chegar a um acordo sobre o que fazer com o dinheiro que encontraram. Firak entra muito irritado no escritório de Devra, e assim que o vê, começa a reclamar, dizendo que era assim que eles cumpriam a palavra deles. Devra, surpreso com a maneira como ele apareceu, pergunta o que está acontecendo e por que entrou daquela forma em seu escritório. No entanto, Firak continua muito alterado e diz que agora é sócio daquele hotel e que, além disso, mora ali. Depois disso, exige que devolvam o dinheiro que, segundo ele, roubaram do quarto. Inclusive pergunta se aquele era o negócio que eles tinham, dedicar-se a roubar as pessoas. Ao ouvir essas acusações, Devra responde perguntando por que ele fala em roubo e por que precisa tratá-lo como se fosse um ladrão. Mesmo assim, Firak insiste que todos eles são ladrões e golpistas. A discussão continua aumentando de intensidade até que Devran perde a paciência e dá um golpe no rosto de Firak. Nesse momento, Firak tenta responder da mesma maneira e se prepara para também bater em Devra. No entanto, justamente antes que possa fazê-lo, ela aparece com a bolsa de Firak nas mãos e diz que estava no quarto. Ao vê-la, Firak a pega imediatamente, abre a mala e verifica seu conteúdo. Nesse instante, comprova que o dinheiro continua lá e que não está faltando nada. Enquanto tudo isso acontece, Zelija permanece muito assustada com tudo o que está acontecendo e com a forte discussão que acabou de acontecer. Depois de verificar que o dinheiro estava dentro da mala, Devran pede a Zelija que saia do escritório. Em seguida, dirige-se novamente a Firak e diz que tudo o que aconteceu é culpa dele por não cuidar de seus próprios pertences. Também ordena que vá embora, porque não quer vê-lo novamente naquele lugar. Firak, ainda cheio de raiva pelo que aconteceu, responde que muito em breve fará com que ele pague por tudo isso e que as coisas não vão ficar assim. Depois de dizer essas palavras, decide ir embora, deixando claro que o conflito entre os dois ainda está muito longe de terminar. Depois de tudo o que aconteceu, naquela mesma noite todos estão reunidos na casa de Azize. Sentam-se para jantar, tentando passar um momento diferente e deixar de lado, pelo menos por um tempo, todos os problemas que vem enfrentando. Pouco a pouco, o ambiente fica mais tranquilo e todos se mostram felizes, principalmente porque já tem o dinheiro necessário para poder operar Samet. No entanto, Devra não faz a menor ideia de como conseguiram esse dinheiro. Mesmo assim, decide ficar com todos enquanto compartilham aquele momento em família, tentando se concentrar na boa notícia que tem diante deles. Durante o jantar, todos começam a conversar com Samet para lhe dar ânimo. Dizem repetidamente que tudo vai melhorar, que as coisas vão dar certo e que, de agora em diante, tudo vai mudar para melhor. Querem que o menino tenha esperança e que não se deixe vencer pelo que está vivendo. Enquanto todos o animam e tentam fazê-lo se sentir melhor, Devran ouve o que cada um diz e permanece junto deles, acompanhando aquele momento em que toda a família tenta transmitir tranquilidade e confiança a Samet. Em meio a esse ambiente, Devran diz que tem uma surpresa preparada. Logo depois de dizer isso, batem a porta. Quando a abrem, aparece a psicóloga e diz que trouxe uma amiguinha para Samet. Assim que o menino percebe que ela está ali,
fica muito feliz e agradece por ela ter ido visitá-lo. Ao ver a reação de Samet, todos os presentes também ficam muito felizes e o ambiente muda completamente, porque, por alguns momentos, todos compartilham aquela felicidade junto ao menino. Enquanto tudo isso acontece em outro lugar, Firak volta a entrar no escritório de Devra aproveitando que ele não está lá. Assim que fica sozinho, começa a observar tudo com muita atenção e diz que naquele lugar deve encontrar algo que realmente possa lhe interessar. Sem perder tempo, começa a vasculhar tudo que há no escritório, procurando qualquer coisa que possa servir para os seus próprios planos. Sua intenção é encontrar algo que lhe seja útil, por isso, observa tudo com muito cuidado, convencido de que ali pode haver algo que lhe dê vantagem. Depois de examinar várias coisas, Firak acaba se sentando na cadeira de Devran como se aquele lugar lhe pertencesse. Permanece sentado ali, observando tudo ao seu redor, enquanto deixa claro que seu único interesse é fazer o mal. Nesse momento, vê um computador e decide ligá-lo para verificar o que ele contém. Ao fazer isso, encontra uma imagem em que aparecem Yusuf junto com uma mulher e duas crianças. Firak observa essa imagem. Enquanto a olha, diz para si mesmo que tudo que pertence a Devra acabará sendo dele. Enquanto Firak continua no escritório, Yavuz também aparece. Ao vê-lo ali, diz que ele não precisa se preocupar, porque tudo vai acontecer exatamente como ele disse. Dessa forma, demonstra que está ao lado dele e que apoia tudo o que ele está fazendo. Além disso, Yavuz garante que tanto Devran quanto seu pai vão pagar por tudo que fizeram. Depois de ouvir essas palavras, fica claro que os dois estão de acordo e que compartilham o mesmo objetivo contra Devra e sua família. No dia seguinte, tudo se torna completamente tenso porque finalmente chega o momento em que o menino deve entrar na cirurgia. Toda a família permanece muito atenta a ele e faz de tudo para manter a calma, para não preocupá-lo ainda mais do que já está. Um por um se aproxima para dizer que tudo vai dar certo e que ele não deve ter medo. Todos tentam transmitir tranquilidade e esperança para que ele enfrente esse momento com um pouco mais de confiança. No entanto, embora repitam várias vezes que tudo ficará bem, a realidade é muito diferente, porque todos sentem um enorme medo da cirurgia que está prestes a começar. Ninguém consegue deixar de pensar em como a situação é delicada, mas fazem um grande esforço para esconder esse medo e procuram fazer com que o menino veja apenas o carinho, o apoio e a força que todos estão tentando lhe transmitir naquele momento. Apesar da preocupação que carregam por dentro, continuam ao lado dele para que não se sinta sozinho antes de entrar na cirurgia. Quando chega o momento de levá-lo para a cirurgia, Samet começa a se despedir de todos enquanto se afasta em uma maca. Cada um permanece olhando para ele sem desviar o olhar, pensando em como aquela cirurgia será difícil e em tudo que pode acontecer. A preocupação se reflete em todos, embora tentem permanecer fortes até o último instante. Assim que o menino deixa de estar ao lado deles, ninguém mais consegue esconder o que sente. Aos poucos, todos começam a chorar e acabam se abraçando para encontrar forças em meio àquele momento tão difícil. Sabem que não podem fazer nada além de esperar por notícias, e essa espera faz com que a incerteza aumente cada vez mais. Todos permanecem unidos, compartilhando o mesmo medo e a mesma angústia enquanto aguardam para saber o que acontecerá com a cirurgia do pequeno. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, o menino permanece inconsciente enquanto os médicos realizam a operação. Tudo continua dessa maneira até que, de repente, a situação começa a se complicar. O médico que está realizando o procedimento começa a sentir como se estivesse pegando no sono e deixa de executar corretamente o seu trabalho. Outro médico percebe imediatamente que algo não está bem e pergunta o que está acontecendo com ele. Mas ele continua no mesmo estado e parece estar cada vez mais debilitado. A situação piora rapidamente. Pouco depois, o médico acaba desmaiando. Por causa disso, a cirurgia do menino começa a se complicar ainda mais e tudo se torna muito mais delicado. O que até aquele momento já era uma cirurgia difícil transforma-se em uma situação muito mais preocupante devido ao que acabou de acontecer com o médico. Do lado de fora da sala de cirurgia, de repente, vários médicos começam a sair. E essa movimentação faz com que todos os familiares fiquem ainda mais alarmados. Ao perceberem que algo está acontecendo, a preocupação aumenta imediatamente e todos começam a chorar sem entender realmente o que está acontecendo.
A tensão continua crescendo até que entram no centro cirúrgico e se deparam com a máquina que já não reage mais. Ao verem essa cena, todos passam a acreditar que o menino morreu. Naquele instante, a dor toma completamente conta de toda a família e ninguém consegue conter as lágrimas. Todos ficam profundamente abalados com o que acabaram de ver, porque acreditam que o pior aconteceu. O ambiente se enche de uma enorme angústia, muito desespero e uma profunda dor, já que ninguém sabe realmente o que está acontecendo e todos ficam paralisados diante daquela situação.